Mulher, nesse vídeo eu vou te falar o guia completo para você perder a barriga da menopausa sem precisar fazer dietas malucas, restritivas, aquelas sofridas. Eu vou dividir esse vídeo em 3 etapas, tá? Então a gente vai começar, eu vou começar te explicando por que depois dos 40 anos é tão difícil de emagrecer, mesmo você comendo saudável, fazendo exercício. Eu já vou te adiantar que não tem nada a ver com o teu metabolismo. Na segunda parte desse vídeo, eu vou responder uma dúvida que é muito frequente e eu acredito que possa ser uma dúvida sua, que é o quê? Qualquer mulher acima dos 40 anos que está no climatério, na menopausa, conseguem realmente perder a barriga? E por fim, na terceira etapa, eu vou revelar aqui como que você vai eliminar de vez essa barriga, né? Que guia é esse? Qual é o passo a passo para você conseguir ter esse resultado sem sofrimento, podendo comer alimentos que você gosta, sem passar pelo famoso efeito sanfona. E eu quero trazer uma dinâmica como se fosse uma consulta, tá bom? Para que você entenda como que funciona esse processo. Então, na primeira parte, quando eu recebo uma... Vamos falar assim, ó. Eu estou recebendo você aqui na minha consulta, a gente está conversando. E a primeira coisa que eu preciso que você tenha clareza é por que você, mesmo fazendo um monte de coisa, que muitas das vezes parece ser certo, né? Você não emagrece. Porque é isso que acontece com muita frequência dentro das minhas consultas. Lucas, como saudável, faço exercício, tomo suplemento, já usei remédio, já fui endócrino, já fui nutricionista e nada resolve. Veja, existe uma coisa que acontece depois dos 40 anos que talvez você saiba, talvez você não saiba, mas é importante que eu fale isso para reforçar o entendimento, caso você saiba, e se você não saiba, que você saiba por agora. Por que é tão difícil emagrecer? Porque depois dos 40 você tem uma coisa chamada disbiose. Simples assim. Mas vamos esmiuçar mais o que é isso, como que isso acontece e o que impacta na tua saúde e no teu processo de emagrecimento. Disbiose, de acordo com a ciência, é o desequilíbrio das bactérias intestinais. Então toda mulher que tem mais de 40 anos vai tender a ter uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio das bactérias. E isso é ocasionado pela queda hormonal que vai desequilibrar, né, aquela microbiota, né, aquelas bactérias. E nós temos também um aspecto alimentar. Porque ainda que você esteja comendo saudável, vamos dizer assim, é bem provável que dentro dessa alimentação saudável você esteja parametrizada ou você esteja baseada numa alimentação restritiva. Porque hoje, o que é alimentação saudável? Não sei. Eu estava conversando com uma paciente uma vez, onde ela falou que ela comia pão de queijo feito em casa. Só que, na cabeça dela, o fato dela fazer em casa era saudável e comprar o pão de queijo no mercado não era saudável. Só que, no final das contas, os ingredientes são os mesmos. Então, vamos falar assim, ó, essa alimentação desequilibrada, porque não adianta ser apenas saudável, e você vai entender mais logo lá na frente, mas veja, essa alimentação desequilibrada, ela também afeta as bactérias intestinais. Então você tem dois elementos aqui que estão favorecendo você a ter a disbiose, a ter o desequilíbrio das bactérias. E o que acontece quando você tem esse desequilíbrio? Você começa a ter o que a gente chama de inflamação intestinal. Essa inflamação, ela é ocasionada pelas bactérias ruins porque elas vão liberando toxinas, liberando substâncias inflamatórias que afetam o seu intestino, fazendo com que esse intestino agora ele tenha dificuldade de digerir os alimentos, ele tenha dificuldade de absorver nutrientes, ele tem dificuldade de liberar hormônios. Essa é a primeira etapa do processo inflamatório. Só que não para por aí,
Porque quando você começa a ter todos esses efeitos acontecendo, então vamos falar da parte digestiva. Quando você não tem uma boa digestão, o que acontece? Você come lá um alimento, esse alimento não consegue ser degradado, esse alimento não consegue ser quebrado de uma forma eficiente, esse pedaço de alimento entra no teu corpo e você começa a ter um processo inflamatório a nível sistêmico, ou seja, o corpo inteiro agora começa a inflamar. Por quê? Porque esse pedaço de alimento ele não deveria estar, primeiro, desse tamanho lá na sua corrente sanguínea. Então o seu sistema imunológico ele é ativado e ao ser ativado ele precisa eliminar. Só que quando ele elimina esse alimento que está lá na corrente sanguínea, ele gera um processo inflamatório no corpo. E aqui é onde você começa, por exemplo, a ter crise de enxaqueca, dores de cabeça frequente, dores no corpo, você começa a ter processos alérgicos acontecendo, então você começa a ter sinusite, rinite, bronquite, tudo que é it começa a acontecer. Você passa a ter um problema, né, inflamatório local, então você passa a ter problemas de pele, você pode vir a desenvolver uma doença autoimune, como uma tireoidite Hashimoto, como uma fibromialgia, artrite reumatoide. Ou seja, o teu organismo ele começa a ficar todo desequilibrado e nesse desequilíbrio é impossível você perder gordura, é impossível você emagrecer. Porque nesse estado, o corpo ele só quer uma coisa. Ele só quer resolver o problema que está acontecendo. Só que isso é uma coisa constante, porque a todo momento você está se alimentando de uma forma que você acha que é certa, mas no fundo está desequilibrado, está piorando o estado inflamatório. A própria idade está influenciando nisso, e como você não sabe, você acaba não tendo os devidos comportamentos que vão te ajudar, e é que eu quero te apresentar aqui. Então eu trago toda essa explicação para a paciente e na sequência a gente faz uma avaliação, um diagnóstico intestinal, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você também estar fazendo de uma forma 100% gratuita, para você avaliar o quão inflamado está esse intestino. Porque existe uma certeza, cara, você está inflamada. Se você não está conseguindo emagrecer, se você faz um monte de coisa e não perde barriga, se você está com sobrepeso, é 90% de certeza que você está inflamada. Agora, precisamos avaliar o grau dessa inflamação. Porque o grau de inflamação vai determinar o quanto você vai precisar começar a fazer esse guia para resolver isso. Quanto mais rápido você resolver isso, menos chance de desenvolver uma doença, mais chance de você conseguir emagrecer o mais rápido possível. Então, vamos fazer o diagnóstico. E aí eu faço esse diagnóstico com os pacientes e a gente identifica. Eu vou deixar o link novamente aqui na descrição que você pode estar fazendo isso gratuitamente. Pronto, Lucas. E agora? A partir desse diagnóstico, é possível eu perder barriga? É possível? Porque eu já ouvi médicos dizendo que depois dos 40 não dá. Na menopausa não dá. E eu tenho que te falar uma verdade. Qualquer mulher consegue. Desde que ela esteja disposta a deixar de lado todas aquelas crenças que veio absorvendo e veio aprendendo ao longo dos anos e ter fé que esse passo que eu vou entregar aqui para você vai solucionar o problema. Vai tirar a tua barriga. Vai fazer você ter mais saúde, qualidade de vida. Vai fazer você voltar a vestir as roupas que você quer tanto vestir. Vai fazer você se sentir melhor. E eu tô colocando aqui agora fotos de mulheres que conseguiram. Essa mulher aqui que você está vendo é minha paciente de 69 anos. Essa aqui é minha paciente de 60 anos. E todas essas outras são pacientes com mais de 40 anos. E por que eu falo que qualquer mulher pode? Porque se elas conseguiram, você também consegue. Só que você precisa estar disposta a estar assistindo esse vídeo falando assim, eu vou seguir o que esse nutricionista está falando. Eu vou me dedicar e eu vou me esforçar ao máximo. Pronto. Se você tem fé que isso aqui vai te ajudar e você está disposta a tentar, você vai conseguir. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Porque se elas conseguiram, não tem nada que te impede. Certo?
Porque essas mulheres também estavam como você está agora. Com cansaço extremo, com uma ansiedade que faz você ficar comendo, com um processo de ganho e perda de peso constante. E aí gera um pouco daquela dúvida inicial, né? Cara, será mesmo que isso aqui vai funcionar? Será mesmo que eu vou conseguir? Todas as mulheres também estavam nessa situação. Muitas das vezes com o estômago alto, cheio de gás, intestino preso que não funcionava há mais de 5 dias. E veja, toda essa condição é uma condição que te coloca em dúvida, é normal. Todas essas tentativas frustradas te colocam numa situação que você fala assim, cara, eu já tentei tanta coisa, por que isso aqui vai funcionar? E você trava. Só que elas tiveram essa atitude de falar assim, isso aqui fala de uma coisa que eu nunca vi. Porque eu tenho certeza que você nunca ouviu o que eu tô falando aqui pra você. E no momento que elas tiveram esse raciocínio, elas chegaram numa posição que é assim, ó, ou eu tomo uma decisão de arriscar e acreditar, porque eu nunca ouvi, então isso aqui eu nunca fiz. Ou então ficar na dúvida e no medo e ficar ali. Essas mulheres que não tomaram a decisão, elas não conseguiram, porque elas decidiram continuar fazendo a mesma coisa. Enquanto todas as outras que tomaram a decisão, que foram as que eu te mostrei, elas conseguiram. Então, se você tomar a decisão, você vai conseguir. E agora eu quero falar com você que tomou a decisão. Porque agora a gente vai entrar no processo, no guia que vai te ajudar a eliminar essa barriga, fazer você ter mais saúde, qualidade de vida, mais energia, disposição, voltar a vestir as roupas que você não veste há anos, fazer você olhar no espelho e ter prazer, ir numa festa e não fugir das fotos, ter relação com seu marido sem ter vergonha do seu corpo. Você vai literalmente se transformar numa outra mulher. Então, como que a gente literalmente a gente resolve isso? Você entendeu que existe uma inflamação pelo desequilíbrio das bactérias. Então, o que você precisa fazer hoje não é dieta X, Y, Z, tomar o suplemento, cortar o alimento. Não. Esquece tudo isso. Fazer um exercício, esquece tudo isso. O seu foco hoje, a partir de agora, tem que ser o seguinte. Eu preciso desinflamar o meu intestino. Ponto. É isso que você tem que ficar na tua cabeça. A partir do momento que você fixa essa mensagem, né, essa palavra, esse foco, esse objetivo, a segunda coisa que você vai logo na sequência que você vai me falar é assim, Lucas, então como que eu desinflamo o intestino? O que eu preciso fazer? E aí eu vou te apresentar aqui a lógica, o passo a passo, para você entender o porquê que você vai fazer o que eu vou falar para você fazer, para que você encontre sentido, porque se você não vê sentido no que eu estou falando, você não vai fazer. Você não vai ter o respaldo, né, a evidência suficiente para fazer o que eu vou falar para você fazer. Então, o processo de desinflamação intestinal ele consiste em 3 etapas de acordo com a minha metodologia. De acordo com tudo que eu estudei, construí e apliquei, são 3 etapas que você precisa seguir de forma cronológica, ou seja, tem a primeira etapa, depois a segunda, depois a terceira. Não adianta você pular e não adianta você fazer aleatório. Primeira etapa é a gente fazer uma limpeza no intestino. A gente tem que eliminar todas as bactérias ruins que estão hoje te inflamando, que estão hoje fazendo você engordar, que estão travando o teu emagrecimento. A gente tem que eliminar isso. Porque são elas que estão literalmente acabando com a tua capacidade de viver. São elas que estão influenciando em você ter comportamentos que não são seus. E muitas das vezes você acha que a culpa é sua, que você não tem disciplina, que você não é esforçada, que você não consegue dizer não para você. Essas bactérias, elas influenciam nos teus comportamentos. Então, muitas das vezes você tá ali, come pra caramba doce, ou você tem uma dificuldade de largar o açúcar do café, sei lá, eu tô dando exemplo. E você se culpa por isso. Só que por trás são as bactérias que estão estimulando você. De muitos comportamentos não são seus, são dessas bactérias. Então veja, como de fato é difícil você querer emagrecer quando você tem um inimigo oculto controlando você. Na minha cabeça já parece até aquele jogo de marionete. Você é a marionete, as bactérias estão te controlando. Isso tudo que eu estou falando, mulher, a ciência já comprova, já é comprovado cientificamente. Então, nós precisamos libertar dessas amarras.
Porque senão você vai continuar sendo esse joguete, você vai continuar tendo que se esforçar demais, sabe? Para você perder 1 quilo e depois ganhar 2 quilos com facilidade. Essa é a primeira etapa. É a etapa que eu chamo de desinflamação bioativa. Eliminação das bactérias ruins. Beleza, pronto. Passamos dessa fase. Lembra que eu falei para você que as bactérias inflamam o intestino? Pois é. O seu intestino hoje, ele está inflamado, ou seja, ele está machucado. Então, fazendo uma analogia com quando você corta o dedo, a primeira coisa que você faz quando você rala, corta o dedo, você limpa para não infeccionar. A primeira etapa do que eu estou te apresentando aqui, do protocolo, é o quê? Limpar esse machucado, tirar a sujeira, tirar as bactérias. Veja, só que o machucado ainda está ali. O seu intestino ainda está machucado. Depois que você passa a primeira fase, a gente precisa agora fazer o quê? Curar esse intestino, regenerar esse intestino, cicatrizar todos esses machucados. Para que agora ele possa vir a ter as suas funções funcionando 100%. Porque o seu intestino não tem só a responsabilidade de eliminar fezes, não. Seu intestino produz hormônios, seu intestino produz moléculas que te trazem bem-estar, como por exemplo a serotonina, que te deixa bem, né, tranquilo emocionalmente. O seu intestino ele produz elementos que ativam o teu metabolismo, queimam mais gordura, te dão mais saciedade, fazem você ter um padrão comportamental mais equilibrado. Seu intestino é o seu segundo cérebro. E ele só vai ter essa capacidade quando ele está o quê? Curado. E é aqui que a gente cura ele. Beleza, curei o meu intestino, regenerei, agora ele está saudável. Terceira e última etapa é onde a gente agora vai introduzir bactérias boas, bactérias que emagrecem. Para quê? Para potencializar tudo que a gente veio construindo. Então você vai conseguir emagrecer mais, você vai perder mais gordura, você vai conseguir, a partir disso, manter todos os resultados que você veio construindo. Porque nessa terceira etapa, muitas pacientes já eliminaram 7, 10 quilos. Porque cada etapa são 1 mês. Então a gente está falando aqui de basicamente 2 meses de desinflamação, onde você já eliminou 7 quilos. Nessa terceira etapa, tem muitas que, obviamente, continuam o processo e finaliza ali 3 meses com um resultado de 10 quilos, 12 quilos na balança de gordura e mantém esse resultado. Porque essa terceira etapa, o foco é esse. É você blindar o seu intestino para você não inflamar mais, ou seja, você não volta a ganhar peso, você não volta a ter essa predominância de bactérias ruins e você consegue se manter com mais facilidade nesse processo. Fazendo o corpo, ele agora queima gordura, perde peso de uma forma natural. Então você pode ter uma vida, vamos dizer assim, muito mais tranquila nos aspectos que você pode viajar, aproveitar a viagem e não vai ter ali um reganho de peso de, sei lá, 5 quilos, 7 quilos que você perdeu, que você levou 3 meses para perder, você ganhou em 15 dias viajando. Não acontece isso. Você literalmente tem um corpo muito mais funcional, capacitado. Lucas, entendi. Beleza, mas e aí? Como que a gente faz isso? Existem 3 coisas aqui que você precisa trabalhar na sua alimentação, porque lembre-se, o meu protocolo ele é totalmente natural. O que eu trabalho é alimentação. A alimentação é o foco para você conseguir aplicar todas essas 3 etapas, para você conseguir ter essa ação de eliminar as bactérias ruins, regenerar o seu intestino e aumentar as bactérias boas. É só na alimentação. Você não precisa usar remédio, você não precisa fazer dietas malucas, você não precisa se matar na academia. Não. Você não precisa tomar hormônio, é alimentação. E quando eu olho para a alimentação, quando eu estou lá, né, construindo todo o planejamento da minha paciente, a primeira coisa que eu tenho que encontrar são os gatilhos que fazem essa paciente comer errado. São os erros, ou melhor, os pontos cegos que ela não está enxergando, que ela acredita que ela está fazendo certo, mas está comprometendo ela no processo dela. Então eu vou te dar aqui algumas coisinhas que você já pode começar a olhar, se você se encontra fazendo essas coisas, para você já mapear e começar a mudar. Então, por que eu vejo muitas pacientes errando, vamos dizer assim? Elas fazem 3, 4 refeições por dia. Às vezes pula o café da manhã, às vezes não faz um lanche à tarde, aí fica muito tempo sem comer. Todas essas coisas são gatilhos para você ter mais fome, para você ter mais desejo.
Para você, nesse estado inflamatório, aguçar essas bactérias ruins e elas acabarem estimulando você cada vez mais a buscar alimentos ricos em açúcar, para você comer cada vez mais, para você beliscar. E aí vem um outro ponto, né? Esse ato de ficar beliscando. O ato de você ficar ali toda hora querendo comer um doce, essa vontade louca por doce. Tudo isso acontece por conta desse desequilíbrio, vamos rotular assim, desequilíbrio alimentar. É onde você um dia come 3 vezes, outro dia você come 4 vezes, no outro dia você come, sei lá, 2 vezes. Então, isso aqui tem que ser o quê? Eliminado. Nós precisamos construir uma estrutura de alimentação que você consiga seguir todos os dias. Então veja, estrutura, eu quero dizer o quê? Rotina alimentar. Rotina alimentar é o que você come ao longo de todo o seu dia. E isso aqui precisa ser padrão, igual o seu trabalho. Você trabalha, sei lá, 5 vezes na semana, você vai às 5 vezes na semana, e dentro de cada dia da semana você tem um horário para entrar e um horário para sair. E dentro desse horário você tem o quê? Você tem responsabilidades, você tem tarefas a executar. Então, fazendo essa analogia do trabalho, vamos pegar que ao longo do seu dia você tem que ter uma alimentação, seu trabalho, beleza? Dentro desse trabalho você tem um horário para entrar e para sair. Então vamos falar assim, ó, dentro dessa alimentação você tem uma primeira refeição que você tem que fazer e você também tem uma última. Só que no meio dessas daqui você tem outras refeições. E dentro do meu protocolo eu falo que nós precisamos fazer 5 refeições ao dia. Café, lanche da manhã, lanche da tarde, almoço e jantar. Opa, calma aí que eu tava olhando aqui e me desconcentrei, desculpa. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Pronto. É o meu trabalho. Eu entro nesse horário, eu faço o meu café da manhã e eu tenho que continuar a sequência até finalizar o meu trabalho, a minha alimentação, que é o meu jantar, que é a minha última refeição. Tá? Vamos falar de 5 refeições que facilitam o entendimento, porque agora você pode falar assim, mas Lucas, eu não gosto de jantar, não gosto de comer comida e tal. Refeição, 5 refeições, tá? Beleza. E dentro, vamos lá, ó, dentro do seu trabalho, desse horário de trabalho, você tem o quê? Tarefas. Você não faz o que você quer. Você tem lá uma tarefa a executar. Dentro dessa alimentação, e aqui 99% também erra, que é o quê? Ao invés de você, vou falar assim, você controlar o que você come de acordo com tua fome e com a tua saciedade. Então, se eu tô com fome, eu como o que eu acho que eu tenho que comer. Se eu tô saciada, ou eu nem como, né? Se eu não tenho fome, ou eu nem como, ou eu como só um pouquinho. Ou seja, você está comendo de acordo com o que você acha, com o que você sente. No trabalho você faz isso? Não, eu acredito que não. Porque se você fizer isso, o teu rendimento no trabalho vai ser péssimo. E você não vai, né, executar, você não vai dar o resultado que a empresa ou que o seu chefe espera. Na alimentação é a mesma coisa. Você precisa ter controle. Você precisa comer a quantidade que o seu corpo precisa, porque ele está desempenhando um papel, ele está precisando de nutrientes, de energia, e se você não dá isso para ele, ele vai ficar em carência, ele vai ter um desequilíbrio. Então, na alimentação, nós precisamos comer uma quantidade específica, nós precisamos controlar essa quantidade. E quando você tem esses 3 elementos sendo colocados de uma forma rotineira, de uma forma sequenciada, você consegue ter resultados como essas que minhas pacientes tiveram. Lucas, fala de novo sobre esses 3 elementos de uma forma simples para eu entender. Você precisa ter uma rotina alimentar, como eu trouxe 5 refeições. Você precisa combinar os alimentos da forma correta. E você precisa quantificar as quantidades. Você precisa controlar as quantidades que você está comendo. Essas são as 3 coisas mais importantes que você tem que focar na tua alimentação. E você já pode começar a fazer isso hoje. Vou te dar 2 alternativas aqui para você fazer. Uma mais, vamos botar assim, uma mais simples e uma que vai exigir um pouco mais de você. Vamos começar pela que vai exigir mais de você. Eu preciso primeiro que você anote quais são os erros hoje que você está cometendo. Que eu falei aqui. Você pula a refeição? Você belisca? Você come de acordo com a tua fome, com a tua saciedade, com a tua ausência de fome? Você segue uma rotina alimentar todos os dias? Você controla a quantidade que você come? Então anota aí quais desses erros, pontos cegos, vamos falar assim, você comete. Tá? Você está tendo.
Depois que você fizer isso, você vai então começar a construção. Eu tenho que seguir as 5 refeições, ter uma rotina alimentar. Depois que você fizer essa sequência, você agora vai fazer essas refeições. E aí eu quero que você comece com o que você, na tua cabeça, está fazendo. Então, sei lá, café da manhã, ovo com pão. Lanche da manhã, vou comer uma fruta. Almoço. Almoço geralmente eu como lá meu arroz, feijão, frango e salada. Beleza, então vou comer isso aqui. Lanche da tarde, vou comer outra fruta. Então eu tô botando aqui para você ter uma ideia, que você não precisa ficar travada. Eu quero que você vá para o campo de batalha. Porque se você fizer isso que eu tô te falando, você já vai ver resultado. E aí, se você quiser avançar, eu vou te dar outra possibilidade. E no jantar, no final do dia, a última refeição, sei lá, eu vou comer um omelete, eu vou comer a mesma coisa que eu comi no almoço, ou eu vou comer um sanduíche. Enfim, você tá comendo as 5 refeições, combinando os alimentos ali da forma que você acredita. Só que tem um terceiro elemento que vai te ajudar ainda mais, que é o quê? O controle. Eu preciso ter um controle. Então agora eu quero que você comece a controlar. Eu quero que você comece a pesar o que você come. Sim, pesar vai te dar precisão, vai te dar exatamente a quantidade que você está comendo. Isso vai te ajudar a ter o quê? Noção. Eu não quero complicar a tua vida, eu não quero te trazer mais informação porque isso vai te travar. Eu quero que você comece a fazer. E isso aqui é a forma mais simples e direta para você fazer. Agora, se você quiser ter uma coisa muito mais estruturada para você, onde você tem certeza que aquela é a quantidade, a combinação, tudo, o meu protocolo DDR, que é o meu acompanhamento nutricional, onde eu construo tudo isso aqui para você, e além de construir, eu vou te pegar na sua mão e vou te ajudar a dar o passo a passo, a te ajudar a superar todas as dificuldades, a estar junto com você, tirando todas as suas dúvidas, te dando segurança, apoio. Você tem a possibilidade de entrar no meu protocolo. Eu vou deixar o link aqui da descrição do WhatsApp, que aí você já entra direto em contato comigo para saber mais do protocolo e eu te ajudar com essas informações, falar para você sobre valores, enfim. Eu vou te dar tudo o que você precisa para decidir se faz sentido para você ou não. Mas, eu já adianto, se você quer perder a barriga da menopausa, quer acabar com o estômago alto, intestino preso, ter mais saúde, qualidade de vida, poder vestir as roupas que você não veste há anos, voltar a ter uma autoestima elevada, se sentir bem, eu tenho certeza que o protocolo é para você e eu não tenho dúvidas de que ele vai resolver o seu problema. E digo mais, se você aplicar o protocolo e não tiver resultado, sabe o que eu faço? E eu tenho certeza que nenhum nutricionista vai fazer isso por você. Eu devolvo todo o seu dinheiro e ainda tiro mais R$500 do meu bolso para ressarcir o teu tempo gasto. Porque você não merece perder esse dinheiro se você não tem resultado. E o seu tempo, que ele não vai voltar atrás, eu pago R$500 a mais. Então, eu quero tirar esse peso das tuas costas, né? De que você fala assim, será que isso aqui vai funcionar para mim? Será que não vai? Relaxa, eu tô te dando uma garantia. Se você fizer e não ter resultado, o seu dinheiro, o seu investimento volta e você ainda ganha mais R$500. Combinado? Então, mulher, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no curtir, porque é uma métrica que eu vejo que realmente gerei valor. Se fez sentido esse conteúdo, manda para uma amiga que tem mais de 40 anos que também quer emagrecer, quer perder a barriga, porque eu tenho certeza que vai ajudá-la. E se você ainda não é inscrita no canal, mulher, se inscreva, porque toda semana eu posto conteúdo novo aqui no meu canal que vai te ajudar cada vez mais nessa sua jornada de desinflamar o intestino e emagrecer depois dos 40 anos, tá bom? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.